看齐，疆场协作，秦香莲的30，随了庄稼当朝，父王郎的齐君王的满皇登的。Então, gente, vamos falar de China? Bom, como vocês sabem, né, a República Popular da China é a segunda maior economia do mundo, né, um dos países que possui maior quantidade de terra também, né, e eu vou abordar sobre esse país porque você deve estar estranhando, né? Estou abordando sobre esse país porque eu tive a oportunidade de morar uns anos nesse país. E o tempo que eu fiquei lá, eu pude estudar, trabalhar e principalmente, né, estudar o país em si, né, observar a cultura local, os seus hábitos e entre outras coisas, né? Bom, se quiser ficar mais pro vídeo, né, eu vou falar um pouco sobre esse país que muitos têm uma percepção errada, e quando eu digo muitos é tipo a maior parte do mundo tem uma percepção horrível sobre esse país. Então, eu vou abordar bem breve, né, no vídeo de hoje, a realidade que é a China, que muitos não contam sobre a China para vocês, né, e o resto do mundo. Bom, aqui é o Fulcrum, do canal Refúgio Brasil. Seja bem-vindo, seja você de qualquer área do Brasil ou qualquer pessoa. Aqui é um canal para ser um refúgio para todos os brasileiros. Bom, roda a vinheta. Ok, então, vamos começar pelo que é mais polêmico sobre China, né? Vamos falar da parte econômica. A maior parte do pessoal fica confuso quanto à parte econômica, né, da China. Alguns dizem que é socialista, né, socialista de mercado. Outros dizem que é capitalista. Isso. Bom, bem, né? Eu sei que é confuso, né, o estilo econômico chinês, mas sim, o estilo econômico chinês não é o capitalismo que a gente tem aqui do Ocidente, de fato não é um capitalismo livre como a gente imagina. Você até pode abrir uma empresa, isso é normal, um cidadão chinês pode abrir uma empresa, ele pode começar um negócio, mas se esse negócio tem um certo tamanho, né, vamos dizer assim, um certo tamanho, é um pouco complicado, porque é exigido que, por exemplo, a pessoa tenha ligação com o Partido Comunista, porque a mensagem que o partido quer passar é: você vai crescer, você vai ser rico e próspero por causa da gente, do partido. Sem a gente você não vai ser rico e nem próspero. Então essa é a mensagem que eles passam, né, pro próprio povo. E bem, a China, o socialismo de mercado é uma parada meio esquisita, né? Mas o que a China realmente prega é um capitalismo predatório. O que seria isso? Talvez alguns já saibam a ideia disso, mas o capitalismo predatório é, dentro do setor capitalista, existe a predação. Pode ser entre empresas, né? Normalmente ocorre entre empresas. Uma empresa comprando a outra, né, para acabar com a concorrência, que seria basicamente a construção de um monopólio. Isso a gente vê no mercado ocidental, empresas fazendo isso, no caso a Disney. A Disney é o maior exemplo no caso, né? Se a gente vê ela comprando várias empresas, né, determinadas aí do entretenimento aí, como a Marvel, Lucasfilmes, Fox, né, e entre outros aí. E, bom, isso é um problema, monopólio é um problema, e existe toda uma lei contra monopólios, né, nos Estados Unidos e tal. Porém, o caso chinês é que a predação não é entre as empresas chinesas, mas sim do Estado chinês quanto às empresas chinesas. Olha que engraçado. Então sim, a predação pode ocorrer de forma do Estado a predar suas empresas nacionais, né?
Quando digo nacionais, não estatais, mas empresas privadas de origens nacionais. Então, é uma situação muito louca, cara, de se pensar. Uma grande prova disso, eu não sei se talvez muitos não conheçam, Jack Ma, costumava ser um bilionário chinês, dono do Alibaba. Ele ainda continua sendo, acho, dono do Alibaba, né? Não tenho certeza. Porém, teve um período dele que ele sumiu, pois ele tinha criticado o sistema chinês e, bem, adivinha só, o sistema o puniu. Acredite se quiser. Levaram metade do patrimônio do Jack Ma e desde então ele passou a ficar no Japão, um modo de vida mais low profile, né? Onde vai à universidade lá como professor e fica seguindo uma vida monótona lá em Tóquio. Depois disso, para você ver como a coisa funciona na China, né? Se um empresário faz uma crítica ou sai do caminho que eles querem, bem, você será lidado. E o Jack Ma, vamos dizer que ele teve sorte, tá, gente? O Jack Ma teve sorte, ele saiu bem disso tudo, né? Mesmo perdendo metade do patrimônio dele, não é mais um bilionário, mas ele tem a vida dele, porque no caso, né, na China, se for necessário, os caras até mesmo eliminam um empresário que se torna um dissidente e colocam outro no lugar para conduzir a empresa, né, em nome do Partido Comunista. Então é complicado, e você vê também o Estado chinês dando suporte a essas empresas chinesas a comprar empresas fora da China, como empresas estrangeiras. Então você vê toda essa jogada, e isso é uma predação em um nível jamais vista, né? Nenhum outro Estado jamais fez esse tipo de jogada antes. Então nós temos os chineses, né, nessa situação. Então toda grande empresa chinesa que você vê, pode ter certeza ela está sendo controlada pelo Partido Comunista Chinês, o CCP, né? Ou o CCP seria em inglês, mas é o PCC, vamos dizer assim, né? Mas bem, vamos para o próximo tópico, não é? Já que está respondido, né? O estilo econômico chinês é capitalismo predatório. Bom, o próximo tópico é política, né? Como funciona a política chinesa, né? Bem, eles têm um parlamento, né? O Partido Comunista é o partido único, só eles que mandam no país. Não existem oposições de ideologia diferente. Então, existe o próprio parlamento deles, né? Onde grandes figuras, né, comunistas se encontram lá, grandes comissários ali, né? Vamos dizer assim, se encontram ali. E lá eles decidem o futuro do país. E, bem, existe sim votação lá dentro, mas não do povo, é votação somente entre a elite comunista, exatamente. Os chineses não votam para escolher seus líderes, mas o próprio partido que faz uma votação para ver quem irá assumir o controle do país, né? Isso foi com todos os líderes, né, chineses, depois de Mao Zedong, Mao Tse-tung, até o Xi Jinping. Foi através de eleições dentro do partido. E, bem, vamos dizer assim que dentro do partido, sim, sempre vai existir uma força contrária. Então, o Xi Jinping, né, outros líderes anteriores, eles, caso enfrentavam uma oposição dentro do partido, às vezes queriam que um outro candidato tivesse no posto deles e tal. Existe uma oposição, entre aspas, assim, dentro do partido. E atualmente o Xi Jinping lidou com isso de uma maneira bem que o Mao ficaria feliz, né? Ele simplesmente se livrou dos opositores, ou vamos dizer, expurgou eles, né? Os famosos expurgos, né? E não tem muito tempo. Agora teve a última aí também, um expurgo entre os militares chineses, né? Acontece, né? Lá essa parada é relativamente normal. Porque caso vocês não saibam, sim, Xi Jinping está tentando ser um Mao Zedong 2.0 da China e continuar a revolução de Mao, sabe? Então, não tá nada fácil pra galera lá. E ele tá concentrando e centralizando bastante poder. Mas enfim,
A política chinesa, ela é, sim, é regida por uma oligarquia comunista, né? Como vocês podem ver, somente eles tomam as decisões de leis, as decisões de quem irá governar, fica tudo dentro do partido e nada fora dele. Basicamente isso, né? E bom, tendo agora em vista, né, de forma resumida aqui o que é a política chinesa, né? Vamos para o próximo tópico, que é educação. Aí você me pergunta, mas o Kron, poxa, os chineses devem ser muito inteligentes, né? Eu vi que eles entram na escola de manhã cedo, tipo, umas 7 horas, eles só saem de lá 9 horas da noite, Kron. Nossa, os chineses devem ser crânios, eles devem ser geniais, eles passam essas horas todas só na escola estudando. Caramba, como assim? Ei. Bom, não é bem o caso. Eu pude conhecer vários chineses, né, que estudaram nessas escolas, pude conversar com eles sobre a rotina, do que eles fazem lá. E cara, se você tava aí com um pensamento que a educação nas escolas chinesas, com a imaginação como se fosse igual às escolas japonesas e de anime, não sei o que, olha, sinto muito, mas não é bem assim não. Lembre-se que a China é uma ditadura comunista gigante, então não é bem assim que rola. A China, né, tem a educação, né, vamos dizer que tem certas coisas que eu gosto, mas tem muita coisa ali que eu tenho medo. Do que eu gosto? Eu gosto do incentivo aos esportes que eles dão, né, incentivo ao esporte, eu acho isso muito legal. Eu acho que o Brasil poderia aproveitar muito essa parte. Podia aprender isso com eles. As escolas têm uma boa estrutura para esporte, com quadras e pistas de corrida e tudo mais. Eles realmente investem nisso. Outras aulas extras também, acho isso muito legal, principalmente para música, né? Na China, principalmente a formação educacional de um chinês, a música tem assim, um grande papel na formação dos cidadãos lá. Sendo que a maioria das pessoas esmagadoras lá, acredite ou não, sabem tocar alguma coisa. Nem que seja uma flauta, um violino, bateria, guitarra, violão, alguma coisa eles sabem tocar. Você pode perguntar para um chinês. Se você vê um chinês que não sabe tocar nada, cara, ou ele joga um esporte muito bem. Normalmente eles fazem algum esporte e também tocam um instrumento, mas se esse cara não toca nada é porque ele deve só se dedicar muito a mais de um esporte ou algo do tipo. Mas para a formação dos chineses, né, isso eu já percebi até na Ásia em geral, mas principalmente nos chineses eu percebi que a música faz uma grande bolada na formação deles. Isso eu acho muito legal, isso eu acho que a gente poderia também aproveitar e muito também. Eu não sei nada de música, mas eu acho que eu concordo que música é um grande benefício, né, ainda mais para as mentes jovens aí, né. Outra coisa que eu gosto muito, né, no caso da educação, né, chinesa, é que eles realmente dão um espaço muito grande para o desenvolvimento patriótico, né, ou nacionalista, né, chinês nas escolas, né. Eu acho isso muito maneiro. Eu acho que, tipo assim, né, tenho certeza que depois da Revolução Cultural de Mao, toda aquela conversa de Revolução Comunista, destruir tudo que era chinês, não sei o que, acho que o próprio Partido Comunista em si veio a ter os próprios sensos deles, olharam e, mano, a gente é chinês, a gente não pode ficar negando esse passado, e eu acho isso legal, que eles passaram a abraçar mais essa natureza deles, né, de ser chinês, né, isso eu acho muito maneiro. Então eles passaram a abraçar isso, eles estão tentando realmente recuperar muita coisa que foi perdida, né, durante a Revolução de Mao. Porque, caso vocês não saibam, né, Mao queria transformar a China numa União Soviética, sabe? Então ele teria que mudar muita coisa no país, e ele tentou, né? Tentou e fez muita coisa, né? Mas esse resgate cultural que eles estão fazendo, isso eu acho magnífico. Literatura, eles recuperaram, tudo. E eles realmente incentivam isso muito na escola. Eu acho isso muito certo de se fazer. Eu acho isso muito legal. Eu acho que o Brasil também deveria fazer isso, já que o Brasil precisa também resgatar a sua cultura, tá? O Brasil atualmente não está numa situação tão diferente, só que a gente ainda está na pior. A gente ainda tem gente se juntando para destruir a nossa cultura, né?
destruir a imagem do país, então é complicado. Agora vamos para os pontos negativos, né? As partes que eu tenho medo da educação chinesa. Primeiro de tudo, eles limitam a criatividade das crianças. Isso é horrível. Isso é maligno, cara. Eu entendo que os professores, né, a maioria dos professores ali, eles não fazem por mal, eles estão apenas seguindo a ordem, né? Mas, cara, isso é muito mal, mano. Se você tá imaginando, você deve estar imaginando o que eu tô falando. Eu vou resumir pra você. A chinesada, né, essa criançada lá, a escola não incentiva a ter criatividade. Se a pessoa começa a ser muito criativa, por exemplo, a desenhar animais, ou começa a ter muita inspiração de história e não sei o que, sai muito da linha da escola, e o aluno já é considerado um aluno problema. E aí são os pais chamados na escola, pela conversa, começam a olhar para a criança de uma maneira diferente, começam a tratar a criança diferente por ser muito criativa. Às vezes a criança dá uma outra solução para resolver um problema também, sabe? Tipo, de uma maneira mais criativa o pessoal já não curte, né? Principalmente os professores, né? Porque na China, cara, as crianças são ensinadas a memorizar. Acredite ou não, o chinês ele não realmente aprende, né? Entre aspas, assim, ele não realmente aprende ali, ele tá mais para memorizar. Por isso que eles são tão bons em matemática. Isso é uma das razões para eles serem muito bons em matemática. A matemática é mais ou menos que repetição e memorização. É um padrão que você segue para resolver um problema, correto? E com esse padrão a ser seguido, você só praticamente fica praticando, ou você só pratica, né? Ou você só grava, você só memoriza. Tanto que a chinesada faz isso, eles acabam memorizando. Então para eles é algo fácil de se resolver. Por isso que eles são tão bons em matemática. Isso é uma coisa que eu percebi quando estudei. Eles eram bons nisso. Então, isso é uma coisa que eu percebi. Eles eram tão bons nisso, mas eles eram péssimos em geografia e história. Porque realmente, geografia e história você demanda uma compreensão e entendimento do contexto e da situação. Isso para eles era muito difícil. Eles não conseguiam pegar a imagem da situação. Então eles sofriam muito mais nessa área, mas a área de exatas eles eram fenomenais. Eles são muito bons. E acredite ou não, na escola eles são muito mais induzidos a copiar e a repetir do que criar. E é por isso que você vê que a China ela tem problema em criar coisa nova. Por isso que o país copia muito. Você pode reparar. Então, claro, quando você incentiva somente a cópia, né, e repetição, é difícil você ter gente para inovar, é complicado. Por isso que a China dificilmente inova em alguma coisa. Ela está sempre copiando outros países, copiando projetos, ideias. Claro, existem exceções, tá? Tudo que eu tô falando aqui existem exceções. Conheci gente que é exceção disso tudo e tal. Mas o padrão de sociedade, né, tomadas da sociedade é esse é o padrão da coisa. Entendem? Mas enfim, a outra parte que me assusta, que eu não gosto, obviamente, né, da educação chinesa é a doutrinação. Cara, meu amigo, senhoras e senhores, vocês não fazem ideia do tamanho de doutrinação que as crianças sofrem lá. Desde o jardim de infância. E é desde o jardim de infância, tá? E bem, essa doutrinação, cara, é desde o jardim de infância, cara. É assustador, cara. É assustador como isso acontece. Imagina você leva seu filhozinho pequenininho lá pro jardim de infância e desde lá ele já é doutrinado com coisa de socialismo e como os Estados Unidos é mal. Sim, gente, no jardim de infância as professoras ficam botando na cabeça das crianças que os Estados Unidos é maligno, é do mal. Isso rola, tá? E, cara, é surreal e o pessoal vai crescendo daquele jeito e é horrível.
Isso é uma parada que me assusta muito. Essa doutrinação ela é pesada, ela é bem pesada. E ela continua por toda a vida do aluno, até a faculdade deles. Até na faculdade você vai ter doutrinação, cara. É bizarro, é assustador, tá ligado? Como eles enfiam o goela abaixo isso, né? Da população chinesa. E muitos jovens estão, tipo, cagando pra isso. Eles, sabe, não estão com saco pra isso, mas mesmo assim eles enfiam o goela abaixo. E é bem triste isso, cara. É muito triste. Bom, próximo tópico: segurança, né? E bem, segurança na China, muitos devem se perguntar, né? Cara, dizer pra vocês, a segurança na China não é tão boa assim, não. Você deve estar perguntando, ué, como assim? Ué, mas lá é uma ditadura, acredito eu, que tipo, bandido deve se fuder, deve ser executado, né? Bem, mais ou menos. Um bandido, claro, ele vai se fuder muito lá, mas certos crimes passam e outros não. Claro, um assalto, roubo, esses tipos de crimes são altamente penalizados, né? São bem penalizados. Pode ter certeza, com o rigor da lei lá é braba. O pessoal lá não rouba. Você pode andar livremente na rua e você não vai ser assaltado. Entende? Você pode ficar andando com o celular na mão 2, 3 horas da manhã. Eu mesmo já andei muitas vezes de madrugada na rua, depois de balada e tal, e tipo, nunca fui assaltado, nunca sofri ameaça nem nada do tipo. Porém, você tem esse tipo de coisa, mas os golpes financeiros lá tem muito, mas muito golpe. E não adianta você denunciar a polícia, porque a polícia não vai fazer absolutamente nada. Exatamente isso que você está ouvindo. Então, se você um dia planeja ir para a China, viajar, tome cuidado com golpes, tá? Eles miram principalmente em turistas, tá? Estrangeiros. Então, tome muito cuidado na hora de ir à China, comprar alguma coisa ou pedir um serviço tal, porque você pode estar tomando um golpe de um chinês, tá? E isso lá não dá em nada, e muitas vezes os golpes vão sempre funcionar nos estrangeiros, porque mesmo que você vá lá e fale que é golpe, que não é nada disso, a polícia vai sempre defender o chinês. Sim, lá você não tem segurança jurídica, olha só. É exatamente isso que você viu, não existe segurança jurídica para um estrangeiro. Se qualquer chinês chegar e te processar, já saiba que ele já ganhou pelo fato dele ser chinês, então é isso aí. É uma merda. Mas fazer o que? Você tá no país dos caras e foi avisado, né? Então nunca pise lá. Sabe? Bom, se você quer evitar esse tipo de situação, então evite de ir pra lá. Mas ainda assim, se você é um cara corajoso, uma menina corajosa, eu recomendo que vá, né? Evite cair em golpes aí. Evite as falcatruas. E, bem, vá, viaje, conheça pontos turísticos aí da China, né? Vale a pena. E bem, o nível de segurança lá é boa, tá? Mas para certas situações como golpes aí, não é bom para isso, tá? Então lá pode ter sido a cada esquina tem um cara para te dar um golpe aí. Mas saiba que, tipo assim, sofrer assalto ou um ataque do nada, você não vai sofrer. Pode ficar tranquilo, porque esse tipo de coisa você não vai ser afetado lá. O que vai ser afetado em você é o seu bolso mesmo, entende? Então fique atento com isso daí. A segurança quanto a isso é boa. Só para essas certas situações assim que não é bom, para situação de golpe financeiro. Bom, por último, vamos para a parte de sociedade, né? A sociedade chinesa em si, né? A parte social. Bom, você deve estar se perguntando, né? Tipo, e aí? Como é que é o chinês aí no dia a dia aí, ô Kron? Bom, vou falar pra vocês como é que eles são.
Cara, eles são trabalhadores, tá? Os chineses têm expediente de 12 a 16 horas de trabalho. A maioria da população provavelmente tem 16. Bastante coisa, né? Pois é. Então eles trabalham bastante, estão sempre trabalhando, né? Segunda a sexta, alguns de segunda a sábado. E, cara, tipo assim, socialmente, né? A China tem muita pobreza, tá? A pobreza na China ainda é grande. Diminuiu praticamente, assim, diminuiu em quantidade de milhões. Milhões saíram da pobreza da China, né? Com o advento das políticas de mercado, né? Que eles abandonaram as políticas socialistas que tinha antes, né? Econômicas, foram para uma política mais de mercado. Então isso ajudou muito a tirar milhões da miséria. Isso você vai ver comunista nenhum falando, né? Comunista nenhum vai falar isso, né? Que os princípios de mercado capitalistas tiraram milhões aí da miséria e da fome, mas enfim, essa é a realidade. E cara, os chineses, eles são uns fofos, tá? Eles não são pessoas de briga, de conflito, eles são umas fofuras, eles são curiosos, porque, cara, eu sei que é bizarro, mas a maior parte daquele país nunca nem se viu uma pessoa estrangeira, eles nunca viram um homem negro, um homem branco, sabe? Pra eles isso é loucura, parece que eles estão vendo um alien, tá ligado? Eu lembro uma vez que eu fui pro interior da China, uma cidade menor assim, mas pobre, e eu tava andando na rua, cara, parecia que eu era um alienígena que tinha descido da nave, tava todo mundo me olhando, me encarando, falando, nossa, é um estrangeiro, e vinham tentar falar comigo, né, os mais audaciosos, vinham tentar puxar o inglês comigo, um pouquinho de cheio de inglês, pra tentar conversar comigo, né, eles são fofos, sabe? O pessoal vinha pedir pra tirar foto comigo, isso tanto nessa cidade aí pequenininha, quanto também na cidade grande que eu morava, acontecia. As pessoas vêm até você, pedem pra tirar foto com você, porque depois mostram para amigos, família, olha como é que ele é, olha o nariz dele, olha os olhos dele como é que são, o cabelo. E isso é muito interessante, cara, é muito engraçado isso. Então, tipo assim, se você também for pequenininha, quanto também na cidade grande que eu morava, acontecia. As pessoas vêm até você, pedem pra tirar foto com você, porque depois mostram para amigos, família, olha como é que ele é, olha o nariz dele, olha os olhos dele como é que são, o cabelo. E isso é muito interessante, cara, é muito engraçado isso. Então, tipo assim, se você também for aí pensar em viajar pra China, pode ter certeza que isso alguma hora ou outra vai acontecer. Não leve isso a mal, tá? É coisa do ser humano. É coisa do ser humano, sabe? Ser curioso e querer saber desse outro que é tão diferente de você. Isso é normal, tá? Isso é uma relação realmente humana. Com certeza a reação deveria ser bem essa quando povos diferentes se encontravam, né? Quando os portugueses encontravam outros povos aí quando navegavam. Deveria ser realmente essa relação, deveria ser algo bem engraçado. Mas... ou hostil, né? Nem tão engraçado assim. Mas... sabe, é legal, sabe? Você ter esse contato com pessoas que nunca viram algo diferente, uma pessoa diferente. E eles ficam super curiosos. Eu mesmo no supermercado tô fazendo as compras, os caras vinham até o meu carrinho e olhavam ali os produtos, ver o que tava comprando, o que eu comia, né, praticamente. E, tipo assim, né, pra gente é rude alguém chegar no seu carrinho, no seu mercado, tu tá lá olhando o produto, vira de costas, quando tu olha pro teu carrinho tem gente assim, pegando coisa no teu carrinho, olhando, lendo o que é, tá ligado? Então, tipo assim, pra gente é rude, mas pra eles é curiosidade, sabe? Eles não se seguram, as pessoas não se seguram e ficam curiosas, sabe? Então você tem que ter paciência, sabe? Você tem que ter um pouco de paciência e relevar, né, certas atitudes deles. Porque pra eles não é ignorância, nem nada do tipo arrogância ou uma falta de educação, eles só estão muito curiosos, sabe? E bem, a sociedade chinesa ela é bem calma, né, no geral. Eles são bem calmos, eles são bem zens, assim, essa é uma impressão que eu sempre tive. Eles são muito zen, né? Eles são muito zen.
E, cara, infelizmente o governo chinês, o PCC, estraga muito os chineses, sabe? Quando eu falo PCC é o Partido Comunista Chinês, tá, senhores? E, infelizmente o partido estraga o povo chinês, cara. Eles são vítimas desse partido. Porque enquanto eles são fofos, né, e são legais, são gentis, são receptivos, o governo chinês faz propaganda anti-estrangeira pra eles. E fica enfiando isso na cabeça, fica martelando isso na cabeça do povo chinês, fica enfiando isso goela abaixo. Então, às vezes chega um período que o governo chinês, por exemplo, cancela os franceses, porque os franceses disseram algo internacional que a China é um país ditatorial que massacra os Uyghurs lá, por exemplo, que são os muçulmanos chineses. Porra, a China fica puta. Aí faz um próprio cancelamento dentro do país. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu vi isso rolar. Eles fizeram um cancelamento contra os franceses. Aí eles, sabe que as notícias que eles diziam para os chineses era o seguinte: os franceses são imperialistas e querem destruir a China, eles querem fazer a gente voltar a viver aquela antiga época em que nós éramos subservientes aos europeus, não sei o que, os franceses são maus, não sei o que. Aí essa narrativa é igual a Choquei, vai se espalhando assim por vários sites assim que são obviamente financiados pelo governo chinês e, cara, né, lá a única fonte de informação é do governo, não existe outras alternativas. Então eles socam isso na cabeça da população e a população fica revoltada com os franceses. A população fica, como assim os franceses são assim? Então, meu amigo, quando isso aconteceu, isso já aconteceu, né? Eu já vi isso. O francês não poderia dizer que era francês na rua, não, senão ele era linchado, cara. Sério mesmo, ele era linchado. E eles destruíam, eles iam lá, por exemplo, no Carrefour, que era onde eu muito fazia a compra lá, né? Tinha um Carrefour. Meu irmão, eles se enfiaram na frente do Carrefour e não deixava ninguém entrar para comprar nada. Chamavam os chineses que trabalhavam no Carrefour de traidores. Era esse nível de loucura, cara. Era tipo cancelamento de Twitter, só que na vida real, mano. Eu juro pra você, era na vida real. Eu olhando aquilo, eu falei, nossa, eu vou falar que eu nem tava vindo comprar aqui. Eu tava indo comprar, eu vi aquilo, eu falei, mano, vou nem dizer que eu tava vindo aqui comprar. E chegaram até me perguntaram, você é francês? Eu, não, sou brasileiro. Tá bom, então. Aí me deixaram em paz. Meu amigo, se eu falo que eu sou francês, eu não sou, mas se eu, sei lá, Donatelli falasse que era francês, eu teria sido linchado ali, tá ligado? Teria apanhado feio ali. É esse nível de histeria, cara, que o governo chinês cria, cara, na população chinesa. Aí você vê as pessoas fofas sendo transformadas em canceladores monstruosos, cara. E isso incentiva, né, na mente do chinês a xenofobia, o racismo. Não vai achando que na China não tem racismo, não. Inocente você, viu? Você acha que só tem racismo no Ocidente? Vai você em um país lá onde a etnia é predominante pra tu ver se tu sofre um racismo aí. Sofre. Vai sofrer racismo também. E, cara, isso é triste, cara, ver o governo incentivar isso. Não é a própria população, é o governo incentivando isso da população. Isso é muito triste. E assustador também. Bom, caso vocês queiram aí que faça também um vídeo mais histórico, né, sobre a China. Eu estudei também a história do país e tal. Fazer um vídeo mais resumido da história da China. Ou a situação sobre China e Taiwan também, que é uma situação muito interessante e importante para a atualidade. Eu posso fazer, só pedir aí qualquer hora no canal eu faço. E bem, eu dei essa leve explanada do que é a China, né, brevemente. Se quiserem, eu posso me aprofundar mais nesses assuntos, né? Fazer um vídeo mais aprofundado só na educação, ou só na parte militar, ou a parte educacional não, mas a parte social ou econômica. É bem interessante. Bom, a China é esse país aí que muitos não sabem que rola isso lá dentro, né? E, cara, tem muito mais coisa que pra gente é uma loucura que acontecem lá, mas que eu pude presenciar e ver, sabe? E até me dar uma estudada. É muito legal. Então, fica aí, né? A minha deixa aí pra acabar o vídeo. Próximo vídeo o canal fala sobre minha ideologia política, né?
qual eu sigo. Parte disso eu aprendi na China. Não, eu não sou esquerdista, mas na China não tem só comunismo, existem outras ideias que também já passaram por lá. E bem, espero que vocês tenham gostado dessa pequena informação que eu dei de China, das coisas, dos setores aí que eu falei. Bom, fique com Deus, tenha um bom dia. E a gente se vê por aí, no próximo vídeo. Fui!